Sejam bem-vindos a mais um programa Melina Responde. Se você tem um desafio, um conflito que não consegue resolver, seja o que fazer com o meu tempo livre ou como ter tempo livre para fazer o que eu quero, entre em contato. Escreva para contato@melinaresponde.com ou pelo Facebook Melina Responde. E hoje vamos falar sobre um assunto que amedronta muitos pais, que é: será que eu estou educando os meus filhos corretamente? A gente cuida da educação, a gente cuida da saúde, do bem-estar, mas por mais que a gente ponha o nosso maior esforço, o nosso melhor, fica sempre aquela vozinha lá atrás perguntando: será que é isso mesmo? Será que lá na frente eu não vou ter me arrependido? Pois é. E para isso estamos com a nossa convidada Priscila. Obrigada, Olá, Priscila. Obrigada, você. Me conte, Priscila, você tem 2 filhos. Isso, tenho pequenos. 2 filhos pequenos. Tá. Então, qual que é esse teu desafio? Então, Melina, meu desafio é o medo que eu tenho de não estar acertando justamente nessas coisas que a gente comentou, na educação, né? Tá dando para eles tudo o que eles precisam, para que eles cheguem lá na frente e possam ser homens corretos, pessoas honestas, né? Então, isso que a gente acaba vislumbrando como mãe. Então, acho que meu desafio maior é esse. Tá. Então, se tivesse assim uma coisa principal que você quer tirar dessa nossa conversa de hoje, o que seria? Acho que se eu realmente estou no caminho certo, sendo uma mãe um pouco mais dura, nunca deixando faltar o amor, né, o afeto, mas se essa rigidez com que eu levo a educação deles, se eu estou no caminho certo ou não, se eu tenho que ser um pouco mais light. Tá. Então, pelo que eu estou entendendo, você se considera um pouco rígida demais. Eu sim. Me considero, assim, as regras lá em casa são muito certinhas, tem horário para tudo, sabe? Então, Tá. Então, só uma coisa para te acalmar e acalmar em casa, quem tem esse mesmo desafio: mais regra, melhor, mais rígida. A gente acha que a gente é mais rígido, geralmente, do que a gente é. Tá. Né? E eu acho que um dos grandes problemas dessa geração de hoje em dia é completa falta de rigidez. Né? Não tem horário para nada, não tem regra para nada, e as crianças precisam desse suporte, precisam dessa confiança de que sabe que ali a mãe manda, né? O pai, enfim. Só que, será que eu estou sendo um pouquinho demais? Isso que a gente porque até o meu pequeno, que tem 2 aninhos, né, o Theo, ele é super genioso, então às vezes ele grita assim, esperneia, aquilo me assusta, sabe? E eu não sei muito bem como lidar com essa situação, porque parece que ele está revoltado em ter que seguir aquelas regras. O outro já não, né? O mais velho parece que já passou um pouco dessa fase, mas o pequeno está nessa fase difícil, sabe? Ele está com 2 anos, 2 né? anos. E 2 anos, tem uma expressão que fala que é os terríveis 2 anos. Nossa, que eles são testam, terríveis. né? Então, a criança vai testar os pais. Não adianta, ela vai testar para ver aonde que a gente vai ceder, até a gente ceder. Mas cabe a nós termos essas regras, né? Então, a tua dúvida maior é assim: será que eu tenho regras demais? Será que talvez algumas eu não precise ter? Mais ou menos por aí? E também, assim, com relação aos outros contatos que eles têm dentro de casa, né? Porque eu sou a pessoa que imponho todas as regras e todo mundo relaxa as regras, né? A avó, tia, tio, a bisa, né? Todo mundo deixa fazer o que quer e a mãe sempre é a bruxa da história. Né? Dizem que mãe educa, avó deseduca, né? Nossa, é verdade. Uma coisa que eu acho que para te deixar mais descansada, meus filhos dormem na casa dos meus pais uma vez por semana. Dormiam mais, agora não tanto. E a janta lá, às vezes era bis, né? Às vezes era, sei lá, sorvete. Eu comecei a fazer vista grossa, porque senão ia ficar louca. Então, e minha mãe sempre fala: a função de avó é deseducar. Então, não queira. Meu pai tenta educar, meus filhos não querem ficar com ele, querem ficar mais com a minha mãe. Minha mãe mas é mais legal, brincalhona. né? Claro. Na casa da minha mãe, eles gostam muito de ir lá, porque a janta também é pão de queijo, é pizza, é bolo de chocolate, brigadeiro. Então, eles chegam em casa, quando eles voltam, eles querem repetir isso, Sim, né? claro. E lá em casa não rola esse tipo de coisa. Pelo menos comer o arroz e feijão, exatamente. Né? Tá. Então, daí eles ficam: eu quero ir para casa da vovó. Mas olha que legal, isso é muito importante se você tem essa mesma situação em casa, né? A criança, ela precisa de limites.
né? Isso eu já vou repetir até porque eu acho que é uma coisa extremamente importante. Sem o limite, ela não se sente segura, ela não sabe o que é certo, o que é errado, né? Mas ela também precisa de um pouco de chamego, né? E que bom que tem os avós para dar isso, né? Dizem que para criar uma criança você precisa de uma vila, porque tem aquele que coloca que é mais duro e tem aquele que vai deixar mais, né? Então, por esse lado, eu acho que você não precisa se preocupar. Tá. Né? O lado dos avós é a função deles. Você pedir para vocês serem diferentes. Minha mãe que fala, vocês eu já eduquei, não preciso educar mais agora. Agora eu que tenho que consertar, Agora... né? O estrago. Tá. E tem ocasiões que você sente que você é mais rígida, que você poderia ser um pouco mais flexível, ou é de maneira geral? Eu me considero rígida, sim, na maioria das situações. Principalmente dentro de casa, sabe? Porque na rua, com as outras pessoas, eles são bem light, assim, bem tranquilos. São crianças super comportadas. Mas em casa, eu viro a bruxa mesmo. Porque é briga, quebra coisas, sobe em cima das coisas. Então eu não posso piscar. Se tiver silêncio, então, meu Deus, saia correndo, porque tem o início de um incêndio para apagar. Eu tinha um cunhado que falava assim, quando tá bagunça, tudo bem. Quando tá silêncio, tem que ver o que tá acontecendo, né? Ainda mais menino. Então eu tenho que estar sempre ligada no que está acontecendo em casa, e isso às vezes eu perco as estribeiras mesmo, sabe? Claro. Porque você não consegue fazer nada, né? Você não consegue tomar um banho sem achar que alguém vai pular pela janela. Então, daí eu acabo sendo muito dura com eles, mas também não sei se funciona, sabe? Porque às vezes as coisas só pioram. Quando você é dura demais nessa... Pera lá, então existe uma coisa... Tô vendo duas coisas aqui. Uma coisa é você ser dura, uma coisa é colocar regras, né? Uma coisa é você ter regras fixas da casa, seja dormir, comer no horário certo, comida tal. E outra coisa é quando eles estão se comportando mal, como reagir. Não sei como reagir. Então são esses dois caminhos, tá? A gente vai entrar no intervalo e depois a gente vai ver o que fazer para cada uma dessas duas situações. Até daqui a pouco. Antes do intervalo, a gente estava falando que existem dois desafios aqui. Um eu coloco regras, seja a hora de dormir, a hora de tomar banho, enfim. E outra coisa é ser dura demais na hora que eles estão perdendo as estribeiras, estão fazendo bagunça e o que fazer nessa situação, né? O que mais te incomoda agora? Acho que quando eles começam a brigar entre si e começam a gritar um mais alto do que o outro, de repente aquilo já vira uma agressão física. Tá. Eu não sei como agir. Eu separo, ponho um no quarto, um no outro, fecho a porta e falo, se acalmem. Então, essa situação, às vezes, que eu não sei como lidar mesmo, sabe? Então, a gente acaba seguindo conselhos, né? E de algumas coisas que a gente já viu, de alguns programas de TV, inclusive. Sim, claro. Mas parece que lá dá tudo tão certo, na casa da gente não dá. Priscila, quando você era criança, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. Vocês brigavam ou não? Pouco, mas brigávamos. Tá. O que tua mãe fazia, se lembra? Olha, eu acho que ela deixava a gente se resolver. Acho que ela deixava a gente assim, se matem, né? Não vai acontecer nada mesmo. Não vão cortar a cabeça um do outro, né? Eu acho que a gente acabava tendo que se resolver mesmo. Ficava uma de bico para um lado, uma para o outro e depois estava tudo bem. E hoje em dia vocês são amigas? A gente se dão bem? Se damos bem, nos damos bem. Tá. Porque às vezes a gente tem essa mania de se intrometer demais, né? Uma vez um amiguinho do meu filho brigou na escola e os pais vieram tirar a satisfação. Gente, são crianças, né? Faz parte, ainda mais menino, que adora dar uma... Dali 5 minutos já estavam brincando, jogando bola, não estavam nem aí, nem lembravam o que tinha acontecido, os pais lá efervescentes. Mas eu acho que quando a gente está na nossa casa, são os nossos filhos, acho que o pior não é a responsabilidade. O que eu tenho que fazer nesse momento e será que eu estou fazendo? Eu acho que isso pesa muito mais que a própria briga. Será que eu estou sendo justa com quem é o causador disso? Porque geralmente é sabe? Mas será que eu estou sendo justa? Qual é a causa disso, né? Então rola também aquela questão dos ciúmes deles com relação a mim, sabe? Claro. E dizem que irmãos, seja menino, menina, não importa, brigam para ter a atenção da mãe.
né? E 99% mãe, a não ser que não tenha mãe, porque não é para atenção do pai, é atenção da mãe, geralmente. Não adianta. Verdade. A mulherada não adianta, a gente tem que aceitar isso e pronto. Mas, enfim, eles querem atenção. E dizem que a maior satisfação de uma criança é pegar a outra sendo punida pela mãe. Nossa. Eles adoram dedurar. Sim, o pequeno, tudo que o pequeno faz, ele está aprontando, e eu pergunto, quem fez isso? Ele aponta para o outro? Mãe, você não sabe o que o fulaninho fez. Olha, ele fez errado, você disse que era para fazer assim. Olha como eu sou bom, eu fiz o certo, ele fez errado. Então, acho que quando a gente entende que isso faz parte do crescimento da criança, não é o teu filho que é assim, não é o teu filho que é assim, não é o meu filho, são todos, né? Faz parte. E eu acho que ter irmão é uma maneira de você crescer e aprender a se relacionar na vida, né? Porque eu vejo que, às vezes, a criança, filho único, não tem isso para fazer. Mas ele também pode ser que, no mais tarde, tenha dificuldades de resolver certas coisas que o irmão já resolveu, né? Porque aprende desde cedo a dividir, né? Dividir a mãe, dividir as coisas dentro de casa. Lutar, né? pelo brigar, né? Ir a fundo naquilo que quer. Toda criança é um bom advogado. Lá em casa eu tenho 2, bem bons. Então, Priscila, se você não tivesse essa dúvida na tua cabeça, se você soubesse o que eu estou fazendo é o certo, como que você se sentiria no momento da desavença? Eu acho que eu ficaria com a minha consciência mais tranquila, né? Porque eu acho que o que pesa é justamente a consciência de você brigar, às vezes colocar para pensar e depois ficar refletindo, será que eu fiz isso certo ou não? Será que eu deveria ter causado isso, que vai trazer algum trauma para a criança, sabe? E o que vai acontecer lá na frente, daqui a uns anos, né? Então, acho que o medo é esse. Sabe, de lá na frente, daqui a alguns anos, a criança está fazendo terapia porque a mãe, lá quando era pequena... Posso te contar uma coisa? Todo mundo vai ter trauma, porque trauma faz parte do crescimento. Você traumatiza... O primeiro trauma é quando você sai da barriga da tua mãe. Já é um trauma. Né? Quando você chora para comer e a tua mãe não está disponível, sei lá, está no banho, alguma coisa, também já é um trauma. O trauma e a frustração... ela ajuda a desenvolver o lado emocional da criança e do futuro adulto. Então, por exemplo, hoje em dia, muitas crianças não têm limite. Pode tudo, né? Eu quero um iPhone, tá. Eu quero tá. Para de tirar, tá. Né? Dá tudo para a criança não... Porque vai traumatizar. Né? Porque a gente veio da geração traumatizada. Por quê? Porque a nossa geração começou a descobrir terapia. E descobrir... As nossas mães também eram traumatizadas, os nossos avós, mas não sabiam disso. A gente começou a descobrir porque veio a terapia. Então a gente não quer traumatizar. Só que o que está acontecendo é que tem adolescentes inteligentíssimos, e isso são psiquiatras falando, psicólogos falando, que não têm resiliência emocional. O que é isso? Sabe 5 idiomas, mas na hora que a namorada desmancha com ele, quer se matar. Sim. Porque ele não tem força emocional. E o que produz essa força emocional é justamente a frustração. Entendi. É o fato de eu quero, por exemplo, a bicicleta. Eu lembro, foram 3 anos que eu esperava a minha bicicleta. Sim, no Natal ainda. Né? Daí quando veio a bicicleta, né? Não era na hora, não era... E isso te cria ferramentas para você, mais tarde, poder lidar com uma falta de emprego, com casamento, com os próprios relacionamentos, né? Seja de amizade, com os próprios filhos. Então, por esse lado, assim, eu queria que você em casa sossegasse, você, Priscila, sossegasse. Tá bom. Faz parte. E uma vez um psicólogo que faz hipnose, enfim, me falou, tudo tem conserto. Agora, o mais difícil é falta de amor e abandono. Isso teus filhos não têm. Com certeza não. Então, se você está dando amor, seja amor rígido, né, o amor do jeito que você entende amor, e tá lá com o teu filho, mesmo que não mora na mesma casa, né, eu conheço muitos pais que não moram na mesma casa que os filhos, mas estão lá, estão presentes, o resto a criança vai se recuperar. Isso faz parte do crescimento dela. Agora, falta de amor, abandono é uma coisa que requer um pouco mais de
de trabalho depois, né? Entendi. E infelizmente não são todas as crianças que depois adolescentes e mais velhas que vão ter essas ferramentas, né, para trabalhar isso. Mas nesse aspecto tá mais tranquila? Tô mais tranquila, com certeza. Em casa tá mais tranquila também? É bom saber que esse é o caminho mesmo, sabe? Eu acho que eu fico mais leve assim. Tá. Então, olha só. Então, a gente tinha 2 desafios, né? Não sei se esse a gente já... Acho que eu entendi bem. Então, o que eu queria que você pensasse em casa também é assim. Uma coisa... Foi o melhor conselho que me deram quando eu estava grávida. Siga o teu instinto. Durante a briga, respira fundo. E sente o que para mim é o melhor. Porque o que for melhor para você, vai ser melhor para a família. Que mãe feliz, família feliz. Entendi. Né? Sem racionalizar demais, porque a nossa racionalização, nossas explicações que começam a entrar no meio de campo. Né? Eu acho que também não ficar tentando imaginar o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. Né? Porque a gente não tem esse domínio, não. né? Então a gente vai entrar no intervalo e daqui a pouco a gente vai continuar falando então um pouco mais disso e um pouco da parte das regras, que eu acho muito importante. Até daqui a pouquinho. Antes do intervalo, eu estava falando como é difícil a gente se colocar perante uma briga de filho, perante uma crise e saber se a gente está fazendo certo ou não está fazendo certo. E a gente chegou à conclusão que às vezes a gente se preocupa demais com o futuro e acaba não estando no presente. Exatamente. Essa é a minha preocupação. Lá no futuro, eu estar errando agora e lá no futuro colher os frutos disso, né? E eu acho que é errado mesmo. Não existe certo e errado, mas eu acho que não funciona para você, não funciona, né? Essa coisa do errado nos põe muito para baixo, eu acho. Mas assim, eu acho que para mim eu escolho, que eu acho que é uma palavra mais empoderadora, né? Entendi. Né? Eu escolho viver agora no presente, né? Porque o futuro... Como é que vamos saber o que vai acontecer, né? Gente do céu, você imaginava 10 anos atrás que você estaria como você está hoje? Não, nem com 2 filhos, nunca, jamais. Não, né? Então, gente, não tem como a gente prever o futuro. E a gente só vai escolher o melhor que a gente pode. Pense numa coisa que você se arrependeu. Não precisa me falar. Tá? E a gente fica se martelando. Ai, porque devia fazer diferente, devia fazer diferente. Quando você fez isso, tomou essa escolha, você sabia que podia fazer diferente? Sabia. Não, mas você tinha... O que era o melhor naquela... Era a escolha que foi tomada. Era a escolha, né? A gente tem várias escolhas, a gente escolhe aquela, porque é a melhor com que a gente tem na nossa mão. Naquela situação, Naquela situação. Mas a gente não tem como prever o futuro. Né? Que na história do sorte ou azar, você conhece? Sim. Né? Tudo pode ser sorte ou azar. Porque pode quebrar a perna, é seu azar, mas daí você não vai para o exército, é sorte. Então, enfim. Então, com isso, tá mais... Não, agora eu acredito que eu tô levando as coisas no caminho certo, trabalhando bem a rotina, as regras, e sendo dura quando tem que ser e dando bastante amor quando também é a hora, né? Tá, e com relação às regras, eu queria falar um pouquinho mais, a gente conversar um pouquinho mais, porque acho tão importante esse assunto, Priscila, e eu acho que você é um exemplo maravilhoso. Antes, todas as mães fossem assim, de achar que está sendo mais rígida, colocando mais regra do que menos. Porque eu vejo que é um problema da nossa geração, que a gente não está colocando regra, tudo eles podem. Tudo consegue fácil. Tudo consegue fácil. E tem uma geração aí entrando no mercado de trabalho que não tem estímulo, não tem motivação, não tem pelo que lutar. Né? Então, o que você podia falar lá para o pessoal que está em casa da tua decisão de colocar essas regras, como que você vê isso? Então, lá em casa, como os 2 são pequenos, a casa vira uma bagunça, então tem as regras, brincou, tem que ajudar a guardar, né? Às vezes eles não guardam tudo, eu dou uma juntadinha assim, porque eles são pequenininhos, mas cada dia que passa, né, eu vou colocando mais firme isso, né? Então a gente tem horário para levantar, então levantou, mamou, põe o uniforme e vai para a escola, né? E não pode dar um pio, tem que ir bem bonitinho. Não pode reclamar. Então, depois da escola, então volta, chega em casa, tira o uniforme, toma banho, janta, assiste
1 hora de desenho, como não tem lição de casa ainda, sim, né? Assistiu 1 hora de desenho, acabou o desenho, porque agora eles gostam só de um desenho que passa na televisão. E se deixar, eles assistem 24 horas aquilo. Todas as crianças. Então, não, agora, até no começo eu deixava, sabe? Só que de repente eu comecei a ver que eu estava perdendo eles para a televisão. Falei, não, então agora acabou, né? Faz o desenho. Daí querem brincar entre si, desliga a televisão, brinca e mama de novo, vai dormir. E daí assim, vai dormir, vai pra cama, não interessa, tá com sono, não tá, vai, tá sem sono, vai procurar o sono, vai procurar o sono, né? Quanto os carneirinhos. É até engraçado porque meus filhos vão dormir às 8 horas da noite. Meu filho tem 8, minha filha tem 10, agora ela vai às 8h30, porque ela fala que as amigas... E depois, mas como você consegue? Eu falei, porque sempre foi. Eu não tenho minhas regras não são tão rígidas, mas tem certas regras. Você não precisa ser tão rígido em todas as regras, mas escolha 1 ou 2 que você seja. Então, por exemplo, hora de dormir lá em casa, agora nas séries, que eles são mais velhos um pouco, eu estou sendo um pouco mais flexível, mas quando tem aula, eles têm que acordar às 6h30, tem que ir para a cama 8, 8h30 no máximo. Sim. E é como eu disse, não tem sono, procura o sono, né? Sim, porque é depois desse horário também que eu vou preparar as coisas para o dia seguinte, né? Então eu preciso que eles estejam dormindo para que eu tire a atenção disso e possa fazer as outras coisas que são para eles também. E não só isso, você tem horário de adulto, né? Eu falava, gente, eu preciso de horário de adulto. É verdade. Horário que dê, de repente, para assistir um filme que não seja para tomar menor. Um banho, né? Censura livre. E nós, assim, como mulheres, a gente também precisa de um tempo pra gente, né? Claro. Para se preparar para o dia seguinte. Então, essas regras, assim, eu acredito que a criança precisa das regras. Eles se perdem um pouco quando eles vão dormir na casa da mãe, ou com qualquer outra mudança, férias, viagem, eles se perdem um pouco. Então, depois eu demoro alguns dias para trazer eles para a realidade. E o pediatra dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, falava, criança não tem relógio. Ele não sabe se medir a hora do almoço, enfim. Ele precisa de certas rotinas para saber o que esperar. E isso traz segurança para a criança. E eu falava, imagina, eu odeio rotinas. Gente, quando eu pus minha filha, era janta, banho, ler livro e dormir, minha vida mudou. Né? Então, se você acha que você está pecando demais nas regras, claro que se você está fazendo regras demais também, tem Parece um exército, Parece um exército, né? A criança também não tem tempo para criar, enfim. Mas as regras, não precisa ser as regras da Priscila, não precisa ser as minhas, tem que ser as tuas que você acha que são as importantes, que vão de acordo com os seus valores, que isso é o mais importante. É se ouvir, né? Ouvir aquilo que é importante para você. Porque os livros vão dizer uma coisa, as teorias vão dizer, é assim, daqui 10 anos vão dizer, não, tudo que você fez é errado. Agora aguenta. Espero que não. Mas legal. Nossa, Priscila, pena que está acabando aqui o nosso tempo. Que pena, eu queria mesmo, agradecer imensamente. E um presentinho do nosso patrocinador, por ter um momento depois que o Cílio dormir, fazer uma massagenzinha. Obrigada. Do linkshop.com.br. Obrigada. Queria agradecer. Estou precisando mesmo. Obrigada mesmo. Queria agradecer a super bonita roupas, Tutete calçados, Silvia Dora em acessórios, Diferença Móveis. E convidar vocês, se você tiver um desafio, um conflito, um sonho que você queira realizar e não sabe por onde começar, e quer sentar aqui e estar nesse papo com a gente, sair com ideias, né, daqui, verdade. Entre em contato. O e-mail é contato@melinaresponde.com ou no Facebook, procura lá, Melina Responde, e entre em contato, quem sabe você pode estar aqui. Até a semana que vem.